Oi, gente. Tia V tá passando aqui para fazer a nossa revisão dos conteúdos para a avaliação global de biologia dos primeiros anos, né? E aí, nesse período, nós vimos um conteúdo que é muito importante, principalmente para as nossas células, para o bom funcionamento de nossas células. E que conteúdo foi esse? Foi o conteúdo das substâncias orgânicas. Mas o que é uma substância orgânica? Uma substância orgânica é uma substância que ela tende a ter átomos de carbono, formando a sua constituição. Então, são substâncias que irão ser constituídas por átomos de carbono. A substância orgânica que nós estudamos inicialmente foi a proteína, né? As proteínas foram as substâncias que estudamos aí inicialmente no nosso conteúdo, ok? Mas o que a gente entende sobre as proteínas? O que a gente pode dizer a respeito delas? Então vamos lá. As proteínas, elas são consideradas alimentos construtores porque tendem a construir aí o nosso corpo. Tudo em nós tende a ser proteínas, certo? Então elas estão aí atuando como blocos de construção do nosso corpo, ok? Então não esqueçam, as proteínas são alimentos construtores, tá bom? Não esquece dessa informação. Pronto. As proteínas, elas são formadas por cadeias de aminoácidos, certo? Então vamos lá, recorda direitinho. As proteínas são formadas por cadeias de aminoácido. Mas o que são aminoácidos? Aminoácidos são substâncias menores que tendem a se unir em elos, né, e formar aí as proteínas. Nós temos em torno aí de 20 aminoácidos que irão se alternar para formar as mais diversas proteínas que constroem o corpo humano, tá bom? Então aqui nós temos a estrutura de um aminoácido, onde no meio a gente tem um átomo de carbono que está ligado aqui na lateral azul por um grupo que a gente chama de amina e ligado na lateral amarela por outro grupo chamado de carboxila. Em cima a gente tem um hidrogênio e embaixo a gente tem um radical, que é um grupo que irá se diferenciar em todos os aminoácidos. Todos os aminoácidos terão essa estrutura da amina, do grupo carboxila e do hidrogênio em cima. Mas esse grupo R de baixo é o que vai diferenciar de aminoácido para aminoácido, fazendo com que os aminoácidos sejam diferentes, tá bom? Então lembra aí, as proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos, tá bom? É como uma corrente que se une para formar, cada elo se une para formar a corrente, que seria a proteína, ok? Pronto. Aqui nós temos os dois tipos de aminoácidos. Os aminoácidos chamados essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não consegue fabricar, certo? E aí a gente obtém através da alimentação, quando a gente come lá carne, toma um copo de leite, como ovo, a gente está comendo aminoácidos essenciais, certo? E temos os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo ele produz naturalmente. A gente não está vendo, mas o corpo está produzindo, ok? Então, recorda aí. Nós temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Essenciais obtemos da alimentação, porque o organismo não consegue fabricar. Não essenciais são aminoácidos produzidos naturalmente pelo nosso próprio organismo, ok? Temos aí
os tipos de proteínas, ok? As proteínas, elas têm formatos, certo? E aí elas têm 4 formatozinhos, 4 estruturas. A primeira estrutura é a estrutura primária, ok? Que é uma sequência mais linear, como vocês estão vendo aí, né? Então, a primeira estrutura se chama primária. A segunda estrutura, ela se chama secundária e ela parece com uma hélicezinha, ok? Porque ela é aí meio que enroscadinha, certo? A terceira estrutura é a estrutura terciária, que ela é aí dobradazinha, ok? Parecendo uma mãozinha fechada, certo? E que, como a gente tá vendo aí na figurazinha, ela resulta aí de um dobramento da estrutura secundária, ok? Aí nós temos a estrutura quaternária, como o próprio nome está dizendo, vem de 4, porque são 4 bloquinhos, certo? Formando a estrutura quaternária. Um exemplo de proteína quaternária é a hemoglobina, que atua aí no transporte de oxigênio pelo sangue, né? Onde a hemoglobina vai se ligar com a hemácia, que é a célula sanguínea, formando um complexo chamado de oxihemoglobina, e irão transportar o oxigênio aí pelo corpo até chegar nas células, certo? Então, nós temos aí a estrutura quaternária. Relembrando, estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. São as 4 estruturas que formam as proteínas, certo? E não poderíamos esquecer das enzimas. Se lembram lá daquela frasezinha que a tia V cantou? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Uma enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Recordam? Então, as enzimas são tipos aí de proteínas, certo? Mas nem toda proteína atua como enzima. E elas são chamadas de catalisadores biológicos, porque tendem o quê? A atuar no metabolismo do nosso corpo, né? A atuar nas funções do nosso corpo, fazendo com que tudo vá acontecer ali direitinho. Então, as enzimas são chamadas de catalisadores biológicos. É como um nome científico. Para eu me referir às enzimas, eu posso chamar de catalisadores biológicos. Vai atuar no metabolismo do corpo, nas funções do corpo, tá bom? E toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, galera, ok? E temos aí o processo de desnaturação, que é o processo da qual uma proteína ela tende a perder o seu formato. Então, quando uma proteína ela entra em um meio aí, que esse meio é com alta temperatura ou com acidez ou algum fator aí que venha fazer com que a proteína se altere, ela vai perder o seu formato e esse processo se chama desnaturação. Então, uma proteína, ela tem a sua estrutura bonitinha e ela atua ali de acordo com aquela estrutura dela. Mas se ela entrar em um meio com alta temperatura, com acidez ou outros fatores, pode vir a influenciar aí em quê? A influenciar no formato dela, fazendo com que ela perca o formato, certo? E acabe desnaturando, ok? Aí nós temos os alimentos ricos em proteínas, alguns. As carnes, os peixes, frangos, ovos, leite e seus derivados são alimentos ricos em proteínas. Agora nós vamos para os glicídios. Os glicídios são açúcares, certo? Açúcares, também chamados de carboidratos, de hidratos de carbono. Eu posso encontrar como glicídios, como açúcares, como carboidratos e como hidratos de carbono.
O que a gente escuta muito falar é de carboidrato, galera, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Então, nós temos que os glicídios, eles têm suas funções, mas a principal dela é uma função energética, porque os glicídios, eles vão atuar como fonte de energia, certo? Então, eles vão ter uma função energética, porque eles vão atuar como fonte de energia para as células, certo? Quais são aí os tipos, a classificação de glicídios que nós temos? Nós temos os monossacarídeos, que é formado por a união de um único açúcar, os disacarídeos, que é formado por a união de 2 açúcares, os polissacarídeos, que é formado por a união de vários açúcares, ok? Então, mono vem de 1, di vem de 2 e poli vem de vários. Monossacarídeo é um único açúcar, disacarídeos são 2 açúcares, polissacarídeos são vários açúcares, belezinha? Então, exemplos de monossacarídeos: a glicose, a frutose e a galactose. Exemplos de disacarídeos: a sacarose, que é formada por a união de uma glicose com uma frutose, certo? A maltose, que é formada por uma união de 2 glicose, e a lactose, que é formada por a união de uma glicose com uma galactose, beleza? E polissacarídeos, nós temos o amido, reserva energética aí das plantas, dos tubérculos, né? A celulose, que está na parede vegetal das plantas, dos vegetais, o glicogênio, que é a reserva energética dos animais, e a quitina dos insetos, certo? Alimentos ricos em carboidratos, alguns, né? Pães, macarrão, milho e seus derivados, frutas, doces, ok? Vamos agora para os lipídios. Lipídios são gorduras, tá bom? E aí, vai atuar, né, tendo como uma principal função aí a reserva energética. Então, enquanto os glicídios são fontes de energia, os lipídios são reserva de energia, beleza? Então, vamos lá. A principal característica dos lipídios é que eles são insolúveis em água. Insolúveis em água, isto é, os lipídios, as gorduras, eles não vão se dissolver em água. Eles são insolúveis em água, ok? E aí as funções. A principal dela é que eles, aí está como fonte de energia, mas mais precisamente, os lipídios atuam como reserva de energia, tá bom? Aí temos que vai atuar também como isolante térmico, principalmente em temperaturas baixas, com uma função hormonal, proteção mecânica contra impactos, função estrutural, porque está presente aí na membrana plasmática de nossas células, lubrificante e função impermeabilizante, ok? Mas a principal é que vai atuar como uma reserva de energia. Classificação dos lipídios. Nós temos 5 grupos de lipídios. Enquanto nos glicídios nós tínhamos 3 grupos de glicídios, aqui nos lipídios nós temos 5 grupos. Os glicerídeos, que são os óleos e gorduras, os cerídeos, que são as ceras, os carotenoides, que são cenoura, tomate, etc. Os esteroides, que são o colesterol e os hormônios sexuais. E os fosfolipídios, que estão presentes na membrana plasmática de nossas células, tá? Então, relembrando, glicerídeos, óleos e gorduras, cerídeos, ceras, carotenoides, cenoura, tomate, etc. Esteróides, colesterol e hormônios sexuais. E fosfolipídio, membrana plasmática.
Vitaminas, a quarta substância orgânica. Então, o que devemos saber sobre as vitaminas? Vamos lá? As vitaminas são conhecidas como alimentos reguladores. Elas tendem a regular as funções do nosso corpo. Então, olha só, as proteínas são alimentos construtores, os glicídios são fonte de energia, os lipídios são reserva de energia e as vitaminas são alimentos reguladores. Se lembrem disso daí, tá bom? Proteínas, alimentos construtores, glicídios, fonte de energia, lipídios, reserva de energia e vitaminas, alimentos reguladores. Vamos lá conhecer as vitaminas? A principal informação que devemos saber das vitaminas é que são nutrientes aí essenciais, mas em poucas quantidades são necessárias para as funções, para regular aí as funções do nosso corpo. Pouquíssimas miligramas ingeridas diariamente já irão atuar aí nas funções reguladoras do nosso corpo. Então, o que é necessário? Que a gente tenha uma alimentação diária que tenha vitaminas, mas não é preciso o excesso de vitaminas como muitas pessoas acham, né? Então, pequenas miligramas são necessárias, tá bom? Temos dois grupos de vitaminas, tá? Temos as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que irão se dissolver bem em água. Hidro vem de água, solúvel é que se dissolve. Então, são vitaminas que vão se dissolver bem em água. E aí nós temos a vitamina C, chamada de ácido ascórbico, certo? Que irá atuar principalmente nas gripes e resfriados, na imunidade do corpo. E temos o complexo B, que é um conjunto de vitaminas B, a B1, a B2, a B3, a B4, até a B12 e a H, certo? Nós temos aí dentro a niacina, a timina, a pyridoxina, a riboflavina, são exemplos de vitaminas do complexo B e que também vão estar aí atuando na imunidade do nosso corpo. Lipossolúveis são vitaminas que irão se dissolver em lipídios, em gorduras. Enquanto hidrossolúveis são vitaminas que irão se dissolver em água, lipossolúveis são vitaminas que irão se dissolver em gorduras. Quais são essas vitaminas? K, E, D e A. Queda, ok? Então, se lembrem desse nome, queda, porque você vai saber todas as vitaminas lipossolúveis. A K é chamada de vitamina quinona, que vai atuar aí no processo de coagulação sanguínea. A E é a vitamina tocoferol, que vai atuar aí no processo de esterilidade, principalmente nos homens. A D é a vitamina chamada calciferol, que vai atuar aí na formação dos ossos. A falta dela causa a osteoporose nos adultos e o raquitismo nas crianças. E a vitamina A, que é chamada de retinol, vai atuar na visão, principalmente na pele. E a falta dela, né, vai provocar problemas de xeroftalmia, ressecamento da córnea, cegueira noturna, ok? Então, se lembrem direitinho aí. A falta de vitamina vai nos ocasionar o que a gente chama de avitaminose. Pouca vitamina ingerida vai ocasionar hipovitaminose. Já muita vitamina vai ocasionar hipervitaminose. Então, é necessário ter aí um equilíbrio. A vitaminose, carência total, não ingere. Hipovitaminose, ingere pouco. Hipervitaminose já é uma ingestão excessiva, ok? Então, nós temos aqui o raquitismo, que é causado por a falta de vitamina D, calciferol, né? Temos aqui do outro lado o escorbuto, manchinhas, né, na pele, vermelhas, sangramento da gengiva. Escorbuto é uma doença causada por a falta de vitamina C. Aqui nós temos só, né, repetindo,
com relação a cada vitamina e o que a falta delas provocam, certo? E assim a gente conclui o nosso conteúdo. Obrigada, galera. Revisem direitinho, façam as anotações necessárias e uma ótima provinha para vocês. Um beijo da tia V. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.